Olá, eu sou a Renata, sou acadêmica da 8ª fase do curso de odontologia. Hoje eu tô aqui para falar sobre alguns problemas comuns relacionados ao uso prolongado de prótese. Em consequência do uso prolongado de próteses, alguns pacientes sofrem com lesões, desconforto e estresse, seja pelo erro da confecção, má adaptação ou má higienização. A situação se agrava porque a maioria dos usuários de prótese dentária estão entre os 40 e 60 anos. E, de forma geral, com o avançar de idade, aumenta a frequência de lesões pela falta de produção de saliva. A prótese dentária ela tem como objetivo a reabilitação oral de dentes ausentes, possibilitando desempenho e manutenção de suas funções. A mucosa oral está exposta ao desenvolvimento de diversas patologias, tais como estomatite protética, quelite angular, hiperplasias inflamatórias e ulcerações traumáticas. Muitas dessas podem estar associadas ao uso das próteses mal adaptadas ou não higienizadas pelo paciente, devido principalmente a uma orientação inadequada do dentista. As principais lesões são estomatite protética. Entre as principais lesões resultantes do uso da prótese total, a mais predominante é a estomatite protética. Estudos relatam que, apesar de tecido apresentar-se inflamado e perêmico, esta lesão geralmente é assintomática e, por isso, passam despercebidas pelos pacientes, sendo notada durante o exame bucal de rotina. A mucosa pode, porém, apresentar-se hemorrágica e o paciente pode sentir prurido, queimação, sintomatologia dolorosa, sabor desagradável, além de apresentar halitose e xerostomia. Normalmente encontra-se esta lesão na região da mucosa jugal, orofaringe, partes laterais do dorso da língua, palato, gengiva e o assoalho bucal também podem ser acometidos. O diagnóstico é realizado por meio de exame clínico, notando presença de alteração de cor, textura, sintomatologia, tipo, estado e função da prótese e o nível de higiene, podendo associar a exames complementares citológicos e histopatológicos. O tratamento desta lesão consiste em condutas de higiene bucal e da prótese, com remoção da prótese durante a noite, identificação e correção de fatores predisponentes, reembasamento ou confecção de nova prótese e terapia antifúngica quando associada à candidose bucal. Além desses procedimentos, podem associar-se a desinfecção da prótese durante a noite com soluções químicas, como clorexidina e hipoclorito de sódio. Quelite angular. A quelite angular é uma lesão frequentemente encontrada em pacientes idosos, sendo caracterizada por eritema, fissuração e descamação. Para um correto diagnóstico, é necessário o exame clínico, juntamente com a história do caso sendo relatada de forma correta. Uma história detalhada, incluindo estado de saúde bucal, práticas de higiene oral e ocupação, deve ser levada em conta. É fundamental questionar o paciente sobre doenças médicas, como anemia e doenças de imunodeficiência, tabagismo, consumo de álcool, desordens cutâneas como dermatite atópica, psoríase e líquen plano, desordens alérgicas como asma e eczema e o uso de qualquer medicação sistêmica. Ao realizar o exame clínico, é fundamental procurar por sinais de crostas, vesiculação, rachaduras, atrofias, supuração e ulceração. A princípio, no tratamento, inicia-se com a terapia medicamentosa nos locais das lesões, alertando a paciente que evite alimentos e bebidas ácidas que irritam o local. Dificilmente são necessários tratamentos em longo prazo, por via oral ou até cirúrgico. É fundamental a correção dos fatores causais, a profilaxia de extrema importância, mantendo a higiene e desinfecção adequadas da prótese dentária, fontes potenciais de contaminação, prevenindo as recidivas. E a fibrosa. A hiperplasia fibrosa inflamatória, também nomeada como epúlide fissurada, epúlide causada por dentadura ou ainda tumor de dentadura, é uma lesão constantemente encontrada na clínica odontológica. Esta lesão é formada por uma massa tumoral de tecido conjuntivo fibroso, provocada por traumatismo da borda da prótese total ou prótese parcial removível com má adaptação. As características clínicas são como uma lesão de crescimento lento e assintomático, e sua consistência variando entre firme e flácida palpação. Na maioria dos casos, são de base séssil e raramente pediculada. Pode ser esofítica ou uma elevação bem definida. Superfície lisa, ocasionalmente apresenta ulceração. Pode ser pequena ou atingir centímetros de diâmetro. A coloração varia da semelhança da cor da mucosa adjacente a eritematoso. A região anterior é a mais afetada, acometendo principalmente mulheres. O tratamento pode ser realizado de forma conservadora ou cirúrgica, a depender da gravidade do dano tecidual e a quantidade de tecido afetado.
Em casos que houve evolução tecidual considerável a longo prazo, a opção mais adequada é a excisão cirúrgica do tecido hiperplásico com uma pequena margem de segurança, tendo cuidado com áreas anatômicas que precisam ser mantidas para impedir a intervenção do tecido com a retenção da prótese. Úlcera traumática. A úlcera traumática da mucosa bucal ocorre devido a algum trauma, podendo estar caracterizada por mordida da mucosa, irritação por prótese removível, lesão por escova dental, exposição da mucosa a cárie ou presença de qualquer outro irritante externo, podendo evoluir para malignidade. A língua, a mucosa jugal e o lábio inferior são as regiões mais suscetíveis. No entanto, outros sítios podem também serem afetados. Caracteriza-se por uma área central de ulceração, recoberta ou não por membrana fibrinopurulenta, circundado por halo eritematoso. Geralmente o paciente relata sintomatologia dolorosa, principalmente durante a ingestão de alimentos. O tratamento consiste na remoção do fator causal e prescrição medicamentosa, corticoides e anti-inflamatórios tópicos, que também podem ser adotados para alívio da sintomatologia. Vale ainda destacar que quando o fator causador dessa lesão for uma prótese mal adaptada, o tratamento deve ser associado com medicamentos analgésicos e correção ou substituição do aparelho protético. Para prevenir a ocorrência da úlcera, deve-se atentar no ajuste da oclusão, de forma a distribuir a carga mastigatória de modo uniforme. Caso você apresente algum desses sinais ou sintomas, entre em contato com o seu dentista ou procure um agente de saúde.